Então a gente passa a palavra ao professor André Mendes Capraro para a sua exposição. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês, né, e com os colegas que participaram por tanto tempo do projeto Inteligência Esportiva. E a parte que me cabe é a parte de história, né? Então, como pesquisador da área de história, o que eu vou apresentar para vocês basicamente é uma síntese, ou seja, tentar, usando dos próprios princípios da história, falar um pouco a respeito do nosso projeto. Ou seja, desde 2013 até o atual momento, o que nós estamos fazendo e quais assim os procedimentos de finalização do projeto. O projeto, como vocês podem observar, eu acrescentei ali a parte da memória olímpica, que seria a segunda fase do projeto, né? E daqui a pouco eu detalho melhor para vocês essa possibilidade de continuidade. Então, o projeto de história foi um dos poucos que surgiu sob demanda. Ou seja, a princípio nós estaríamos associados ao próprio banco de dados, principalmente trabalhando com o Bolsa Pódio, e a ideia inicial é... Então, retomando, né, a ideia era trabalhar com os próprios dados e de forma qualitativa com entrevistas com agentes envolvidos, sobretudo com a Bolsa Pódio, e na sequência nós iríamos tentar entender a carreira, né, desses atletas. Por outro lado, o Ministério apontou para o professor Fernando Mesadri que existia uma procura muito grande por informações, sobretudo quando algum atleta pouco conhecido se destacava numa modalidade também pouco conhecida. Então, quando o Isaquias, surpreendentemente, obtinha bons resultados, vinha uma demanda para o Ministério, que eram jornalistas e demais interessados ligando para o Ministério e perguntando, questionando e solicitando mais informações. Na tentativa de atender essa demanda, que nós começamos a estruturar esse projeto, que seria, digamos assim, uma produção textual, mas de modo híbrido, né? Essa produção textual, ela, ao mesmo tempo que deveria ser permeada por conceitos, ter alguns princípios interpretativos da própria história, ela não poderia ficar tão visível, não era para ser no formato, por exemplo, de um artigo científico, né? Era digamos, um texto muito pesado para a proposta do próprio Ministério. Nós aceitamos, assumo ao lado da equipe que tivemos dificuldade no primeiro momento, só que na sequência a coisa engrenou, né? Por outro lado, ficava aquele desejo, isso foi latente nos integrantes que compuseram o projeto nas duas etapas que ele já teve, de tentar trabalhar com esses princípios da memória, de história oral, do próprio processo de arquivamento. E essa etapa subsequente que nós ansiávamos, que se chamaria de memória do esporte, e ainda tem a possibilidade de continuidade aí no futuro. Mas o que nós fizemos no primeiro momento foi separar as modalidades olímpicas e paralímpicas, optamos por iniciar com as olímpicas, por motivos de logística, até porque ela tem mais as modalidades olímpicas têm mais informações disponíveis, né, referências bibliográficas, e na medida do possível nós trabalhamos com fontes também. Então, no primeiro momento, nós cumprimos com as modalidades olímpicas, que são aquelas listadas ali. Inicialmente, elas foram disponibilizadas no próprio site do Ministério, antes da realização dos Jogos do Rio de Janeiro, e na sequência, né, num acordo e com o apoio
do SEV, que é o Centro Esportivo Virtual, nós migramos esse conteúdo para o SEV. Ele permanece no SEV, só que agora ele vai para o site também que o professor Fernando Mesadri lança no dia de hoje. E aí, ali nos meados de 2015, cumprido a primeira etapa, nós ficamos naquele dilema. Daríamos continuidade com as modalidades paralímpicas, né? Isso teve um debate numa das reuniões com todos os integrantes do Inteligência, ou continuaríamos fazendo essa parte de história, esse material mais informativo, pegando daí as modalidades paralímpicas. Foi essa a opção, né? Foi uma discussão no grupo, e até assim, para justificar essa ideia de respeito à diversidade, né? Dessa compreensão da importância dos paralímpicos, o próprio grupo nos solicitou que fechássemos essa lacuna para daí começar a parte mais voltada à memória do esporte. Essa segunda etapa, e assim, enaltecendo, porque esse trabalho, longe de ser feito exclusivamente ou centralizado na minha pessoa, né, ele contou com o apoio de vários bolsistas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e às vezes voluntários, que foram muito importantes nesse processo. E assim, o grande mérito é que nós fechamos todas as nossas atividades no cronograma estabelecido, né? Tanto que, às vésperas dos Jogos do Rio de Janeiro, esse material completo foi disponibilizado no Centro Esportivo Virtual. Fechamos, então, com mais 23 modalidades paralímpicas, né? Então, aí deu a totalidade, né, tanto de olímpica quanto de paralímpica, isso às vésperas dos Jogos. Aí nos preparamos para a segunda etapa, que seria essa etapa voltada à memória do esporte, né? Ela seria iniciada ali em 2017, nós aprovamos como ia trabalhar, ainda temos a possibilidade desse trabalho com a própria história oral. Nós aprovamos um projeto no Comitê de Ética de Brasília, tendo em vista que o nosso Comitê de Ética aqui é voltado, exclusivo da área de biológicas, então tivemos algum entrave, e tendo um Comitê de Ética em Brasília voltado às ciências sociais e humanas, nós aprovamos esse projeto, e na sequência listamos algumas atividades para o início do projeto, como está ali, um cronograma, o próprio equipamento, e já agradeço de antemão o próprio professor Fernando Mesadri, que nos disponibilizou equipamento para filmagem e tal. Gastamos um tempo também para estudar esse equipamento, como realizar as entrevistas. Antes veio um debate se deveríamos só gravar em áudio ou, inclusive, disponibilizar em outros meios midiáticos como o YouTube. Foi a nossa opção, e por isso a gravação foi em vídeo, né, as gravações iniciais e o piloto que nós fizemos, né, a preparação de roteiros, e gastamos aí algum tempo com essas atividades. Porém, veio uma outra demanda. A demanda era a seguinte: primeiro, que para a inserção no site era necessário atualizar essas modalidades, e segundo, que para os Jogos Olímpicos de Tóquio, algumas modalidades novas foram inseridas. Então, voltamos, né, àquela demanda do Ministério, e passamos daí a escrever as modalidades que vão figurar no rol olímpico de Tóquio, né? Que são essas listadas aí. Esse objetivo nós concluímos no mês de março agora, e aí retomamos a ideia do projeto para finalizar, pelo menos iniciar esse projeto que nós chamamos de Memória do Esporte. Inclusive, vale a ressalva que, às vezes, por ser um projeto de demanda, ficava a impressão, principalmente para a equipe, que nós estávamos margeando, né? Ou seja, nós trabalhávamos em conjunto, mas assim era um projeto não tão vinculado, você não via um vínculo tão forte, por exemplo, como as falas do professor Fernando Mesadri e o professor Fernando Cavicchioli, né? Que tem uma proximidade assim muito visível. No nosso caso,
Não, mas também à medida em que surgem essas apresentações, as reuniões, por exemplo, a Thaisa listou ali, vejam que o estado do Amazonas se destaca na luta olímpica. Como nós já trabalhamos com essa parte histórica, o jiu-jitsu é muito forte no estado da Amazônia. E a parte em pé depende ou do judô ou da luta olímpica. Então faz muito sentido que seja ali que tenha uma forte tendência ao treinamento mesmo nos jogos estudantis, né? Então, ao mesmo tempo, o professor Fernando Cavicchioli vai apresentando os dados, lançando nomes que são nomes que nós já trabalhamos também na parte de história. Então, esse vínculo é mais acentuado até do que nós pensamos. Os itens que constam nas modalidades estão aí, só que vocês vão ter contato com o lançamento do site, então, creio, não terão... eu não vou detalhá-los aqui, porque nem cabe. Tá? Agora, o destaque, eu diria, principalmente nas modalidades olímpicas, foi que lançamos junto uma proposta de um quadro de medalha. Né? A equipe achava que aquele lançado extraoficialmente pelo próprio COI, em parceria com algumas mídias, que basicamente fala que assim, uma medalha de ouro vale mais do que infinita prata e uma prata vale mais do que infinito bronze, e o ranking é feito a partir desse sistema. Nós fizemos um sistema de pontuação que consideramos um pouco mais justo, e isso foi acrescentado às modalidades olímpicas. No caso das modalidades paralímpicas, ao invés dessa proposta de um novo sistema avaliativo, nós colocamos um item que trata, digamos, dos detalhes, ou seja, uma síntese de cada modalidade, porque nem todas são conhecidas do grande público. Então, eu não vou meter muito aos procedimentos metodológicos, né? E aí eu coloquei os autores e a base do que subsidiou a discussão do projeto Memória Esportiva, que é esse que nós estamos em andamento. E aí, em termos de resultado, eu quantifiquei, tá? Até para facilitar a coisa, mas eu também, em virtude do tempo, sintetizar e também não quero atrasar, porque tem outros professores que vão falar na sequência, mas em síntese, dessas modalidades olímpicas e paralímpicas, a quantidade estimada de página, a soma das duas daria 800 páginas estimadas, o que eu posso assegurar que seria em termos de volume, óbvio, não quero, existem outras obras semelhantes, mas em termos de volume é o material mais volumoso do Brasil, sem dúvida, em termos dessa produção de história das modalidades olímpicas. Tá? Além disso, nós apresentamos alguns desses textos ou derivados em congressos, alguns integrantes que iniciaram o projeto Inteligência Esportiva e depois ingressaram no programa de mestrado do programa de pós-graduação em Educação Física, continuaram trabalhando com esses procedimentos da história oral, né? Então, temos o caso de uma menina, por exemplo, que começou no 2º ano da graduação, a Maria Tereza, e ela hoje já se encontra no 2º ano do doutorado, já fez o mestrado e o doutorado trabalhando com a própria história oral, entre vários outros, tá? Para ser justo. Então, caminhamos para o final, né? Fica esse desejo de continuidade, de terminar esse projeto focado na história oral, embora ainda tenha muita coisa a ser feita, é pretensioso esse projeto, né? De um entendimento de carreira de atletas a partir de entrevistas semi-estruturadas, tá? Mas a proposta já está construída, a base teórica nós já temos, né? Então, eu diria que é um ciclo que ainda não foi fechado. Né? Só para finalizar, gostaria de agradecer a todos os integrantes que participaram em algum momento. Nós tivemos 2 ciclos, o primeiro formado pela própria Maria Tereza, que eu listei, a Larissa, o Gabriel Pinheiro e o Rick, que é um aluno que também ingressou no início do mestrado e agora já concluiu o próprio doutorado, que
ficou por 2 anos no projeto. Na sequência, entraram a Bianca, a Débora, o Gustavo, o Fio, o Eduardo. Então, muito do que aconteceu aqui e essa possibilidade de fechar aquilo que nós nos propusemos é mérito de vocês e não meu. Tá? Então, fica já expresso o meu agradecimento, assim como o apoio dos professores que participam do projeto Inteligência Esportiva. Muito obrigado.